Deus de Deus, luz de luz, gerado, não criado. O credo niceno declarou-se assim quanto ao nascimento de Jesus. Frase linda, poética, de perfeita estética, mas como tudo que se pode dizer quanto ao Salvador é pouco, argumento rouco, e ao mundo coisa de louco. Mas então o que fazer? Nada dizer? Nada declarar? Ao contrário, ainda que limitados, preguemos, ensinemos, continuemos a cantar o amor de Deus nascido entre os homens, o Deus nascido homem. E nada de procurar o mais refinado argumento, pois a salvação nasceu entre animais, em singelo momento, que de tão simples só pode ser glorioso. O Raízes Pentecostais de hoje cantará a gloriosa aurora do nascimento de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de nosso programa Raízes Pentecostais. Pela graça do Senhor Jesus, estamos juntos mais uma vez, o irmão Bruno. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, meus irmãos. E também logo juntar-se-á a nós para a exposição devocional deste programa, o nosso irmão Alexandre Valeriano. Irmão Bruno, vamos cantar hoje a gloriosa aurora do nascimento de Jesus. Mas, primeira pergunta, conhecia esse hino? Não. Nem eu. Muito bem. Eu conheci a melodia dele com as nossas irmãs tocando aqui. Também não conhecia, meus irmãos, preciso confessar essa ignorância. Aliás, já falamos tantas vezes aqui no nosso programa como a harpa cristã é pouco explorada, não é? Eu acho que as igrejas que são abençoadas com uma boa banda de música, um bom departamento musical, deveriam impor a si o desafio de cantar os hinos da harpa do primeiro ao último, fazendo a sequência, todos os cultos, ao invés de simplesmente executarmos aqueles que são os da preferência, né? E tem mais um detalhe. Eu sei que eu acabei de dizer as igrejas que têm um bom departamento de música, mas a tecnologia ajuda muito. Então nós temos alguns canais no YouTube que contém todos os hinos da harpa bem cantados, para que se possa aprender durante a semana, e com os playbacks, para que se possa executar na igreja durante os cultos. Então, nós temos recursos para explorar bem a nossa querida harpa cristã. E os irmãos também que sabem ler partitura, tem as harpas com a partitura que já está escrita ali a música certinho. É só seguir. Nós realmente não exploramos muito. Aí depois vêm os espertalhões, né, e dizem, olha, vamos modernizar, vamos meter um louvorzão aí, porque os hinos, esses hinos, ninguém nem conhece. Não, realmente não conhece, não explora, né? Não explora. E aí os pastores desavisados, quando dão-se por conta, trocaram a harpa pelo louvorzão, a orquestra por um instrumental questionável, os mais loucos, as paredes claras pelas tintas enegrecidas, o púlpito tão belo por um latão de óleo, e aí a gente não sabe se está numa igreja ou se está num ferro velho, né? É uma pena. Mas vamos lá, continuemos, meu irmão. Esse hino, ele trata do evento mais assombroso que a Terra já presenciou, que foi o dia em que Deus se tornou homem. E Jesus, ele nasceu em Belém há cerca de 2000 anos. Porém, a Bíblia ensina, como a gente viu na introdução aqui do programa, ele é Deus de Deus, ele não foi criado. Ele é. Jesus, ele é pré-existente, ele está desde antes da criação do mundo. E esse é um dos ensinos mais claros que a Bíblia tem. Por exemplo, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 5, o apóstolo diz assim, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. E ainda em João, o capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E ainda em João, no capítulo 8, no verso 58,
Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, de antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, quando a gente se refere a Jesus ser eterno, a gente está dizendo que não o fato dele não ter início e não ter fim, mas que ele é a plenitude do sentido da palavra eterna. Durante os primeiros séculos da igreja, o século de número 1 foi o próprio século da igreja apostólica. A partir do século II e do século III, a igreja precisou se haver com as dificuldades causadas pela perseguição, vinda ora dos judeus, ora dos romanos, ora de ambos os atores e personagens contra si. Aí, meu irmão, veja que coisa. Quando chega o ano de 313, conta-se que a partir daí houve tolerância para com o cristianismo, resultado da intervenção de Constantino, o imperador que dizem converteu-se, né? Mas a história não é bem essa. E aí a igreja então desfrutou de paz institucional e pôde dedicar-se não mais a sobreviver, mas a discutir e a praticar teologia. Mas isso é o que se lê nos livros de história da igreja. Então, quem lê esse livro, um livro assim, né, e a maioria deles, a imensa maioria deles, tem esse argumento, entende que entre os séculos 1, 2 e 3, os cristãos só fizeram uma coisa: tentar não morrer. Aí, quando por fim houve paz, aí a igreja pôde se dedicar aos debates teológicos, aos ensinamentos e à produção. Não é verdade. Não é isso que Atos dos Apóstolos nos ensina. Perfeito. Quando observamos a história da igreja, especialmente a igreja apostólica no primeiro século e a primitiva dos séculos 2 e 3, nós vemos que em nenhum momento as perseguições abalaram a produção do conhecimento bíblico. Sempre houve na igreja seus mestres, seus ensinadores, seus professores, os seus escritores. Nós temos no primeiro século, como grandes e principais professores, obviamente, que aqueles que estão como escritores no Novo Testamento. Mas a igreja de Antioquia não tinha doutores? Sim. Não nos diz o livro de Atos que tinha ela seus ensinadores? A lista dos principais autores do segundo século talvez tenha 5 ou 6 escritores, teólogos. A lista dos principais autores do século III deve ter aí alguma coisa em torno de 12. Então se observa que no maior momento da perseguição, que foi o século III, a igreja também atingiu o seu auge de ensinamentos e escritos e produção bíblica, produção teológica, de estudos bíblicos. Por que estou dizendo isso? Porque a partir do século IV, quando se diz agora a igreja pôde produzir teologia, o que mais produziu foi bobagem. Os concílios todos, a começar pelo concílio niceno, de Niceia, que foi convocado, presidido por Constantino, que era um imperador pagão. No final, ele não teve voto oficial naquele concílio, mas ele o convocou e presidiu, sendo pagão, né? Bom, a partir daí, todos os concílios que se dá, nós temos um racha, um cisma, uma divisão. De um lado, gente questionando a Bíblia, e do outro alguém tentando defendê-la. Agora, o que há de mais curioso nesses debates todos é que aquilo que sempre foi certo aos cristãos do primeiro século, que sempre foi absoluto e inquestionável aos cristãos do segundo e terceiro século, a partir do século IV se torna coisa para ser debatida. A natureza de Cristo, se Cristo é eterno, se Cristo é homem, se Cristo habita em Jesus, ó, o tamanho da loucura, não é? E aquilo que a Bíblia sempre deu como muito claro, que Cristo era a luz dos homens e veio para a salvação dos seus, e os seus não receberam, e ele era eterno, e no começo estava com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. De repente parece que não tem valor nem peso. E tudo isso é cantado nos livros de história da igreja como coisa boa, porque significaria produção teológica, só que essa tal produção teológica concentra-se contra um único ponto: a divindade do Senhor Jesus Cristo e a sua verdadeira humanidade.
E isso é tão problemático que, por exemplo, desse meio todo aí, saíram pessoas como o Marcião, que queria criar o próprio cânon, Uhum. que tem que separar o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus. Como assim? Havia nesse contexto de disputas a respeito do Senhor Jesus Cristo um entendimento, por exemplo, de que Jesus era o homem, Cristo era Deus. E aí, no momento do batismo, Cristo vai habitar em Jesus. E Cristo deixa Jesus quando o corpo do homem, Jesus, morre na cruz. Bom, pelo amor do próprio Cristo, tem misericórdia de nós, é muita abobrinha. Pode falar, meu irmão. E essa heresia aí, ela é tão problemática, ela é tão grande, porque como a gente falou no programa passado sobre o gnosticismo, ele é tão problemático esse negócio desse gnosticismo, porque ninguém sabe quando que ele nasceu e nem pra onde que ele tá indo. Uhum. Eu gosto de falar que o gnosticismo veio de andar pela Terra e passear por ela. Por aí. Essas ideias gnósticas, as ideias do adocianismo, as outras ideias do arianismo, todas elas têm a sua raiz no próprio paganismo. Mas o que há de se notar, especialmente por causa do contexto do hino de hoje, não é? É que todas essas heresias são concentradas para desvirtuar, desqualificar, desacreditar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se houvesse um meio, é que não há, mas se houvesse um meio de desacreditar a Jesus, todo o edifício da fé cristã estaria ruído. Porque se Jesus não ressuscitou dos mortos, então a nossa fé é vã, a nossa pregação é vã. Mas não é apenas se Cristo não ressuscitou, e se Cristo não for Deus feito homem, então também estamos pregando heresias, coisas erradas. Nós precisamos nos haver com o fato de que a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a sua pessoa bendita, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, é que afiança todas as coisas nas quais pregamos. Por isso ele é o centro das Escrituras. A Bíblia aponta para ele. Sim, e esse hino, ele narra, para mim, algo que muitas vezes eu creio que a gente confunde, porque todas as vezes que nós falamos sobre a humilhação de Jesus, de como Jesus foi humilhado, a gente lembra da cruz. Eu acho que foi antes. Porque imagina que Deus ficou dependente de uma mulher que ele mesmo criou para alimentar ele, para trocar ele, para dar banho nele. Então a humilhação de Cristo foi no dia que ele virou homem. E não no dia que ele foi pregado na cruz. Sim, porque no dia em que se fez ele homem, esvaziou-se de toda a glória que ele tinha no céu. Agora, uma coisa muito bela no próprio relacionamento do Senhor Jesus com Maria é que essa relação de dependência que tinha ele com seus pais, ele teve para provar a sua humanidade. Então reduziu-se, irmão. Era o Deus onipotente dependendo de um ser humano agora para comer, não é? Para mostrar a sua humanidade e também para dar exemplo a nós de como bem proceder. Porque, embora o Senhor Jesus Cristo tenha dito, por exemplo, a Maria e José, que ele estava no templo cuidando dos negócios do Pai, ou ter respondido a quem ele perguntou: olha, estão aí fora tua mãe e teus irmãos. E ele diz: estes são minha mãe e meus irmãos, não aqueles que estão lá. Quando o Senhor Jesus faz isso, ele não estava desrespeitando, faltando com honra para com a sua mãe ou mesmo para com os seus irmãos. Ele estava apenas estabelecendo o fato de que Deus vem antes da própria família e das coisas humanas. E esse cuidado e esse amor humano de Cristo para com Maria, é claro que aqui estou fazendo minha opinião, não é? Mas eu acho que esse momento de cuidado, de zelo de Cristo para com Maria, mostrou-se na forma mais perfeita quando ele, na cruz, volta-se a ela e a João e encarrega-se de colocar alguém para assumir os cuidados dela. Irmão,
Ou seja, ele nunca deixou de cuidar de Maria. De forma alguma. Era o verdadeiro homem, era o homem que todos nós devemos ser. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Como o pastor Claudinor sempre fala aqui pra gente. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele narra isso. Essa humilhação de Cristo. Lá no capítulo 2, a partir do verso 5... De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha a construção que o apóstolo Paulo faz. No versículo 6 ele fala assim, ó, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e na forma de homem humilhou-se a si mesmo. Ou seja, Deus se tornou servo, para que os servos pudessem chegar até Deus. Agora, uma coisa interessante nesse texto, para ressaltarmos bem a respeito do Senhor Jesus. Por causa desse texto, sendo ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Na era conciliar da igreja, a era conciliar é a partir do século IV, houve um debate concernente à Santíssima Trindade, e ali uma heresia foi debatida. Se haveria entre os membros da Santa Trindade uma relação hierárquica, por causa de textos como esse aí. O Pai manda no Filho, o Filho manda no Espírito, né? Ou como algum doido uma vez falou por aí, que no Antigo Testamento Deus mandava, no Novo Testamento Jesus imperava e agora o Espírito comanda a festa. Irmãos, por favor. Está erradíssimo. Nós temos que nos relacionar com o Pai, o Filho e o Espírito, porque oramos a Deus em nome de Cristo, movidos pelo Espírito, e desde os primeiros instantes da existência, não humana, da existência, os primeiros instantes do tempo, o primeiro átimo de segundo, só veio a existir por causa do façamos. Era o Pai, o Filho e o Espírito. E disse João, e sem o Filho nada do que foi feito se fez. Então não há entre eles relação hierárquica. Ainda que, mas aí é uma outra história, se possa identificar com relação ao Pai, ao Filho e ao Espírito distintos ministérios, mas não uma relação de chefia. Porque a nossa mente é limitada demais para poder entender a Trindade. O máximo que a gente consegue explicar é isso. Deus se manifesta em 3 pessoas distintas, mas ele é um Deus. Mas ele é um Deus. E não é um Deus que apareça ora como um, ora como o outro. É um Deus subexistente em 3 pessoas distintas, igualmente divinas. A Trindade é algo belíssimo e é difícil de entender. Mas esse texto de Paulo que a gente acabou de ler de Filipenses, ele mostra para mim alguma frase que a gente costuma ouvir e eu creio que ela está errada. Por quê? É uma frase que é assim, Jesus nasceu para ensinar o homem a como ser homem de verdade. Eu acho que não. Porque nesse texto aqui, diz que Deus se tornou homem, mas esvaziou-se, humilhou-se, se tornando servo. A posição que o homem consegue assumir é a de servo, não a de Deus. Um servo não vai subir a escadinha e virar Deus, mas Deus pode descer se ele quiser. Ele fez, Jesus nasceu. Então, Jesus ele veio para ensinar a gente a posição que a gente deveria assumir e não consegue, a de ser servo, de amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. Agora, olhe uma imagem como essa aí e me diga, não é mesmo o exemplo perfeito, bem acabado de ser servo? Sim. Esse quadro, meus irmãos, é de um pintor holandês, Gert van Honstort, do século XVII.
para mim, uma das pinturas mais bonitas do nascimento de Cristo. Tá tudo certinho, exceto por aquele chapéu medieval ali, que eu acho que daquele Tá fora de pastorzinho, época ali. que tá meio fora de época, mas o resto tá muito bonito. Muito bonito. Que mais temos, meu irmão querido? E quando a gente fala sobre Jesus, a humilhação de Jesus no nascimento dele, a gente está falando que o reino de Deus ele é um reino invertido. O menor é que vai ser o maior é que vai ser o menor. Os humilhados é que são exaltados, e os que choram que recebem consolo. É sempre ao contrário, porque Cristo ele nasceu para mostrar para gente a verdadeira face da humanidade, que é o serviço. E essa pintura ilustra muito bem, porque se a gente reparar, tá todo mundo inclinado perante Jesus, até a vaquinha aqui no canto. É verdade. Agora, a letra do nosso hino ressalta algo interessante. Este Deus, nascido homem, nasceu nesse belo dia, no qual para nós desceu Jesus, do céu mostrando o trilho. É por isso que a mensagem do Evangelho não pode ser compreendida facilmente. Não que seja ela enigmática, mas é porque do que você está explicando. Os homens têm-se a si em tão alta conta. Meu irmão, a humanidade se leva tão a sério no seu ridículo que não pode admitir que um nenenzinho como esse fosse o próprio Deus. Ou que o Senhor Jesus Cristo, ainda que não fosse mais nenenzinho, fosse o mestre, o rabi, que significa grande mestre, ou o Rabone, que significa o mestre dos mestres. E Cristo é chamado pelas três formas nos evangelhos. Ainda que fosse Rabone, o mestre de todos os mestres, o homem não é mesmo capaz de admitir que dependa do Senhor Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo ressalta tão bem que a mensagem da salvação é uma loucura, né, para quem a ouve, porque é uma mensagem que fere o homem no seu orgulho. O homem precisa confessar-se pecador, admitir sua pequenez, fazer-se dependente de Cristo, pequenininho, nenenzinho, vulnerável na manjedoura, e essa mensagem subverte todo o padrão humano, todo o padrão, a valoração presente humana no que os homens pensam ser o correto, o certo, atribuem ele ser forte ou fraco, e o Senhor Jesus Cristo, meu irmão, bagunçou com todas essas convicções. E eu acho que a nossa autoimagem, né, é pelo fato da gente não refletir sobre o tamanho de Deus. Porque nós moramos numa cidade que está dentro de um estado, que está dentro de um país, que está dentro de um planeta. Esse planeta está dentro de um sistema solar, que está dentro de uma galáxia, que está dentro do universo, junto de um monte de outras galáxias. E tudo isso, quando a gente anda de avião, a gente começa a ter essa noção de que tudo lá embaixo fica minúsculo, fica pequenininho. E Isaías diz que Deus mede esse universo no palmo. No palmo. Então, assim, quando começa a dar zoom nessas coisas aí, você fala, quem que eu sou lá dentro? Ninguém. Ninguém. E a história do Evangelho é exatamente essa. É um Deus que não precisava da gente e mesmo assim escolheu nascer para que a gente pudesse estar com ele. Amém. E tem alguma indicação de leitura para hoje? Tem. Eu queria indicar outro sermão, pastor. Esse sermão chama A Encarnação e o Nascimento de Cristo. É o sermão número 57 de Charles Spurgeon. Foi um sermão pregado na manhã de domingo, de 23 de dezembro de 1855. É um sermão que Spurgeon se baseia em Miqueias 5:2, é a profecia do nascimento de Jesus, que o profeta profetiza sobre o nascimento de Jesus. E é um sermão longo também, como aquele de Edwards que a gente falou na semana passada, no programa passado. É longo também. Aqui no Kindle ele tem 28 páginas. Mas eu acredito que deve dar uns 55 minutos de pregação, pelo menos. A encarnação e o nascimento de Cristo
de Charles Haddon Spurgeon. Isso. Tá no Kindle também, é baratinho da gente comprar. E eu queria destacar esse sermão, por quê? Porque esse sermão, para mim, ele é o exemplo acabado daquilo que o Senhor ensina lá no livro Você é Teólogo e Não Sabe. De que a boa teologia, ela nasce no púlpito de madeira. Ah, sim. Porque tem um trecho aqui que eu quero destacar que Spurgeon pregou, que ele destaca justamente a doutrina da Trindade que a gente estava falando anteriormente. E ele diz assim, ó: amados irmãos, quem conhece ao Pai, o Filho e o Espírito Santo como deveria, nunca coloca um em detrimento do outro. Não está mais agradecido a um do que ao outro. Vê todos eles em Belém, no Getsemane e no Calvário, todos igualmente envolvidos na obra da salvação. Amém. É um exemplo acabado da boa teologia no púlpito, porque a gente tem essa falsa ideia de que a teologia é dos livros, daquelas obras enormes de 3, 4 tomos, e não, a teologia ela é simples, ela nasce no púlpito, a igreja precisa ser ensinada. Meu irmão, isto é tão fato que a grande bênção da etade de existir é por ela se posicionar como serva da igreja, serva dos servos de Cristo. Então, aquilo que ensinamos nos nossos livros, nas nossas videoaulas, são as mesmas coisas que os santos apóstolos ensinavam e que os sãos pastores ensinam ainda hoje nos púlpitos de suas igrejas. Agora, Charles Spurgeon tem uma questão meritória, realmente, que eu destacava como instrumento da parte do Senhor. Não importa qual fosse o trecho da Bíblia que esse homem pregasse, a mensagem acabava no plano da salvação. No plano da salvação. Que é o que tem que ser todas as mensagens. Todas as pregações têm que levar à cruz. E ele tinha essa característica de fazer de todas as pregações uma seta que apontava para o Calvário. Calvário. E na conclusão dessa mensagem dele, tem outro trecho que é muito interessante. Ele fala assim, ó: no instante que veio à terra, ele era um rei. Não teve que esperar sua maioridade para poder assumir seu império. Tão pronto como seu olho saudou a luz do sol, era rei. Desde o instante que suas pequeninas mãos tomaram alguma coisa, tomaram um cetro. Logo que seu pulso pulsou e seu sangue começou a fluir, seu coração bradou com batidas reais, e seu pulso pulsou com uma medida imperial, e seu sangue fluiu em uma corrente de realeza. Ele nasceu rei, veio para governar em Israel. Amém. Vamos ver a composição do hino de hoje? O hino de número 21, a gloriosa Aurora. Nós vamos ouvir, talvez seja uma novidade para muitos irmãos, como foi para nós também. Foi composto na sua melodia original por Philip Nicolai. Esse homem era um pastor luterano no século XVII e a sua produção musical tem grande valor, tanto na música sacra e também na música erudita alemã. Então nós temos aqui uma questão que merece muita atenção da nossa parte, porque estamos vendo que a erudição secular, estamos falando de música clássica, erudita, a erudição secular é o que é por causa da própria erudição bíblica, teológica, a erudição litúrgica. Desde o momento em que o Renascimento começou a se descolar do cristianismo, desde o momento em que isso foi piorado pela Revolução Francesa, que abandonou de vez a Deus, a Cristo e a manjedoura e agarrou-se ao seu Deus, que é a pseudociência, as artes só fizeram se deteriorar. Especialmente se observarmos a Revolução Francesa para frente. O declínio de todas as artes, a pintura, a música,
a literatura, todas as formas de estética, até as linhas arquitetônicas da Revolução Francesa para frente, degringoraram-se de uma forma tão terrível, irmãos, que estamos vivendo, como aliás falamos no programa anterior, a ditadura do feio. A ditadura do feio. Mas Filipe Nicolai ainda era de uma época em que o ambiente secular se permitia influenciar pelo ambiente cristão, ou talvez fosse até o contrário, de maneira ativa e não passiva, a cristandade influenciasse a secularidade. E esse homem, nas suas composições, fez grandes contribuições para a música erudita alemã. Agora, para a harpa cristã, sua composição chega através da intervenção do missionário Otto Nelson, que deu letra a essa composição em língua portuguesa, e pela contribuição de Otto Nelson, nós temos essa linda melodia que é o hino 21 da harpa cristã. E da influência que a cristandade teve com o secular, a gente pode ver também no exemplo de Lutero, que a língua alemã só é o que é por causa da tradução que ele fez da Bíblia. Sim, perfeito. O inglês, por causa de William Tyndale, o português, João Ferreira de Almeida, tem grande influência nisso. Sim. No italiano, na tradução de Deodati, o espanhol com a Reina Valera, e por aí vai. Meu irmão, o Ocidente, aliás, o mundo deve o que poderia ter sido, né? O mundo deve o que poderia ter sido aos filhos de Deus. Sim. Muito bem. Caminhamos ao fim? Caminhamos ao fim. Meus queridos irmãos, chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa Raízes Pentecostais, e nós nos despedimos aqui. O irmão Bruno. Paz, Senhor, pastor, paz, Senhor, meus irmãos. Eu também me despeço na paz do Senhor Jesus Cristo, e nós vamos acompanhar agora a execução do belo hino de número 21 da harpa cristã, na execução da banda Boas Novas, a banda da Etade, e os irmãos acompanharão também a exposição devocional através do nosso querido irmão Alexandre Valeriano. Até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Isaías 9:6 nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os teus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Lucas 2:11 também nos diz: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O maior presente que recebemos da mão do nosso Deus, o seu Filho amado, o menino nascido da Virgem, gerado pelo Espírito Santo, o Salvador das nossas almas. O menino nos nasceu, e aqui nós vemos o propósito do nascimento deste maravilhoso menino. Foi por nós, foi para nós. Este menino foi nos dado, o Filho unigênito nos deu. Por amor, deu seu único Filho para aquele que nele crê, não pereça. Ele nos foi dado gratuitamente, para ser para nós, em nossas condições de pecadores, tudo aquilo que precisamos. O fato deste menino ter nascido é a base da nossa esperança, é a fonte da nossa alegria, porque sobre este menino está o principado, ou seja, a verdadeira autoridade. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Autoridade sobre o natural, a autoridade sobre o sobrenatural, autoridade sobre a morte, autoridade sobre a vida, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas quem é esse? Este é aquele que tem um nome sobre todo o nome, aquele que é chamado de maravilhoso conselheiro, aquele que responde nossas orações, atende os nossos pedidos, recebe a nossa oferta de adoração e nossas palavras de gratidão.
É aquele que nos guia nas veredas de sua justiça, que endireita os nossos passos e nos guia para as portas eternas, porque Ele é a porta. Sim, maravilhoso, pois és Deus e também homem. Conhece a mente do Pai e sonda os nossos corações. Conhece o nosso deitar, o nosso levantar, e antes que as palavras venham em nossa boca, Ele as conhece todas. Maravilhoso, pois o seu nome é acompanhado de maravilhas. Onde o nome de Jesus é pregado, clamado ou até mesmo entoado, maravilhas sempre acontecem. Conselheiro maior não há, pois Ele é a própria sabedoria. Por isso, peça sabedoria e lhe será dada abundantemente. Ninguém ensina como Ele, pois Ele nos faz lembrar de todas as suas palavras. Também é chamado de Deus forte, o divino herói, porque o Espírito de Deus, Todo-Poderoso, está sobre Ele, com unção e com poder, para consolar, para confortar, para dar força no nosso caminhar. Não perde uma luta, não recua em nenhuma batalha. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Pois sim, Ele é o nosso escudo e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Ele é chamado de Pai da eternidade, porque de eternidade a eternidade Ele é Deus, e foi morto antes da fundação do mundo, pois Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Pai da eternidade, pois nos prometeu a eternidade, e através da sua cruz nos deu a eternidade, no lugar onde não há choro, dor ou pranto, pois no céu não haverá pecado. Por isso, todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Uma eternidade onde passaremos vendo o esplendor da sua glória e cantaremos eternamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é o autor da vida eterna e da felicidade eterna. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o Alfa, o Ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é chamado de Príncipe da Paz, aquele que preserva a paz, ordena a paz, ou melhor, Ele cria a paz. Ele é a nossa paz, a paz que protege os nossos corações, a paz que excede todo o entendimento. Não é apenas um príncipe pacífico, Ele é o autor e o doador de todo o bem e de toda a bênção presente e futura. Então nos alegremos, pois na cidade de Davi nasceu Jesus, lá em Belém, trazendo-nos o sumo bem. Vos nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe.